Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. 5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Marte sempre esteve no limite entre o familiar e o desconhecido. À primeira vista, suas paisagens parecem versões áridas de desertos terrestres, com dunas, montanhas e vales que poderiam existir no deserto do Saara. O planeta apresenta temperaturas que podem oscilar entre agradáveis 20 graus Celsius no Equador durante o meio-dia e 125 graus Celsius negativos nas regiões polares ao amanhecer. Seu diâmetro, de 6.779 quilômetros, é quase metade do terrestre, mas sua superfície total é semelhante às terras secas da Terra. A distância média de 225 milhões de quilômetros separa Marte da Terra em suas órbitas o suficiente para transformar qualquer missão em um desafio logístico. Mesmo assim, já enviamos sondas capazes de fotografar dunas, tempestades e camadas de gelo se expandindo e retraindo com as estações. Apesar disso, Marte ainda conserva perguntas que permanecem há décadas. Mistérios que orbitam sua história, sua geologia, sua atmosfera e até seus sinais químicos. Cada novidade parece gerar outra dúvida, como se o planeta estivesse sempre prestes a revelar algo importante, mas recuasse um passo no instante seguinte. O planeta vermelho gira lentamente, completando um dia em 24 horas e 37 minutos, ritmo surpreendentemente próximo ao da Terra. Contudo, seu ano dura quase o dobro, são 687 dias terrestres para completar uma volta em torno do Sol. Suas estações são longas e assimétricas, com verões 3 vezes mais longos no hemisfério sul. Isso altera ventos, pressões e até a espessura da atmosfera, criando um clima imprevisível onde tempestades de poeira podem crescer até envolver o planeta inteiro. Ainda assim, a atmosfera atual mal representa 0,6% da terrestre, tênue demais para proteger a superfície da radiação ultravioleta. O planeta exibe uma dualidade intrigante. Seus polos estão cobertos por calotas de gelo de água e dióxido de carbono, e, ao mesmo tempo, sua superfície apresenta cânions profundos o bastante para engolir a Cordilheira dos Andes. Um dos mistérios mais importantes deste planeta surge na forma de minerais hidratados espalhados por crateras e montanhas, evidência de que a água, em algum momento, foi abundante, persistente e geologicamente ativa. Contudo, nenhum modelo climático atual explica como o planeta conseguiu manter temperaturas estáveis o suficiente para sustentar rios duradouros. Trata-se de um paradoxo que desafia aquilo que sabemos sobre atmosferas e evolução planetária. O Valles Marineris, com seus 4.000 quilômetros de extensão, corta o planeta como uma cicatriz colossal que não deveria existir em um mundo tão pequeno. Essas e outras características geológicas levantam diversas dúvidas sobre o planeta. Também, outros enigmas repousam sobre a atmosfera rarefeita, onde foi parar a maior parte do ar marciano. Por que sua perda pode ter acontecido de maneira tão rápida? E o que exatamente provocou o colapso magnético do planeta? Essas perguntas conduzem diretamente aos mistérios sobre água, clima e habitabilidade, pontos centrais para entender por que Marte seguiu um rumo tão distinto do da Terra. Radares detectaram ecos profundos sobre o Polo Sul, que podem indicar reservatórios enterrados, enquanto relevos montanhosos sugerem entradas para cavernas capazes de proteger substâncias voláteis da radiação direta. Por enquanto, são lugares inacessíveis com as sondas e tecnologia que possuímos, mas podem guardar pistas valiosas sobre o passado marciano e talvez até sobre a vida antiga. As luas Phobos e Deimos também acrescentam suas próprias dúvidas. Pequenas, irregulares e escuras, elas podem ser fragmentos de Marte arrancados em um
antigo impacto ou corpos capturados do cinturão de asteroides. Phobos orbita o planeta a apenas 6.000 quilômetros de sua superfície e está se aproximando lentamente, fato que deve levar à sua destruição total em alguns milhões de anos. O nosso desconhecimento sobre as formações geológicas e atmosféricas desse planeta revelam que estamos muito longe de compreendê-lo completamente. Basta olhar para a superfície do planeta para perceber que Marte guarda marcas inconfundíveis de um passado no qual a água se movia com força suficiente para alterar o relevo. Em órbita, as câmeras revelam redes de vales que lembram drenagens terrestres com afluentes se unindo em padrões sinuosos que só poderiam surgir a partir de fluxos líquidos persistentes. Esses vales não são formações isoladas, cobrem regiões inteiras do hemisfério sul, indicando que o planeta já teve ciclos hidrológicos complexos. Em locais específicos, a topografia mostra antigas planícies suavizadas por sedimentos, como deltas fossilizados que denunciam a presença de lagos de longa duração. Um dos indícios mais impressionantes aparece na forma de minerais hidratados encontrados por espectrômetros orbitais. Filosilicatos, sulfatos e carbonatos, todos formados na presença de água líquida, estão distribuídos em camadas que correspondem a diferentes épocas geológicas. Esses minerais não apenas confirmam que a água existiu, eles sugerem que ela permaneceu ativa por períodos extensos, capazes de remodelar a superfície e alterar sua composição química. Em crateras como Gale e Jezero, os rovers encontraram estratigrafias compatíveis com depósitos sedimentares finos, típicos de ambientes aquosos duradouros. A hipótese de um oceano marciano é reforçada pela topografia do hemisfério norte. Essa imensa bacia, mais baixa e plana que o hemisfério sul, pode ter abrigado um corpo de água que cobria até 1/3 do planeta. Modelos geomorfológicos sugerem que a sua profundidade máxima poderia ter alcançado 1,5 quilômetros, comparável a mares terrestres modernos. Além disso, suas estruturas lembram antigas linhas de praia que se estendem por milhares de quilômetros, formando contornos que acompanham mudanças no nível do terreno ao longo das eras sucessivas. A distribuição de sedimentos finos nessas regiões reforça essa interpretação. Contudo, surge um paradoxo que desafia a climatologia planetária. Com o brilho solar reduzido a bilhões de anos, Marte deveria ser gelado demais para manter água líquida estável em sua superfície. A atmosfera atual, com apenas 0,6% da pressão terrestre, é incapaz de sustentar rios ou lagos, e mesmo uma atmosfera 10 vezes mais densa ainda seria insuficiente para explicar tantos indícios de água fluindo livremente. Tal divergência levou pesquisadores a propor mecanismos adicionais de aquecimento, como gases de efeito estufa não convencionais, impactos energéticos frequentes ou períodos de atividade vulcânica intensa. Essa atividade vulcânica poderia liberar calor e compostos capazes de aumentar temporariamente a temperatura global. As marcas dos chamados outflow channels complicam ainda mais o cenário. Esses canais gigantescos, largos e profundos parecem ter sido formados por descargas catastróficas de água subterrânea. Em alguns casos, o volume estimado dessas enxurradas supera o maior evento fluvial da história terrestre. A existência simultânea de rios persistentes e episódios violentos sugere que Marte possuía tanto sistemas estáveis quanto reservatórios instáveis, cada qual influenciado por condições climáticas e geológicas distintas. Evidências recentes apontam para a presença de salmouras sazonais em encostas marcianas. Esses fluxos, observados por espectrômetros como linhas escuras que desaparecem no inverno, podem ser formados pela combinação de gelo, sais e temperaturas ligeiramente acima do ponto de fusão. Porém, detectá-los diretamente permanece um desafio. As concentrações são pequenas e sua química depende de condições delicadas ainda pouco compreendidas pelo homem. Mesmo assim, a existência dessas manchas indica que a água, embora escassa e extremamente salgada, pode continuar ativa no presente em seu subsolo. O destino da água marciana é igualmente intrigante. Parte dela foi perdida para o espaço, arrastada pelo vento solar após o colapso do campo magnético do planeta.
Medições isotópicas revelam uma proporção elevada de deutério em relação ao hidrogênio, indicando que grandes quantidades de água evaporaram e foram progressivamente dissociadas na alta atmosfera. Outra fração pode permanecer aprisionada no subsolo, congelada em camadas profundas que se acumulam desde eras antigas. Depósitos ocultos sobre o Polo Sul podem representar volumes significativos, possivelmente misturados com sedimentos ou sais. O estudo da água em Marte se tornou um dos pilares da geologia planetária moderna. Atmosferas, campos magnéticos, vulcanismo, minerais e até a possível habitabilidade do planeta giram em torno desse elemento que, de alguma forma, moldou o passado marciano. Contudo, apesar das décadas de observações e medições, nenhuma explicação única resolve o conjunto de evidências. A presença de água corrobora para um planeta mais antigo, mais quente e mais ativo do que se imagina. O clima modelado sugere o contrário. Essa discrepância é uma das maiores lacunas da ciência planetária. Ainda que muito tenha sido descoberto, o quadro geral permanece incompleto. A superfície preserva sinais de um mundo no qual rios cortavam vales, lagos enchiam crateras e talvez um oceano ocupasse o hemisfério norte. Mas o mecanismo que sustentou essa fase permanece obscuro. O sumiço da água, parcial, gradual e desigual, transformou o planeta em paisagem desértica. As próximas missões para o planeta pretendem revelar o que existe em seu subsolo. Afinal, só entendendo o destino da água será possível compreender a história real. Ao estudar a atmosfera atual, percebemos que trata-se de um lembrete constante de que o planeta passou por um colapso drástico. Hoje, vimos que sua pressão atmosférica é insignificante comparada com a terrestre. Ela é composta majoritariamente por dióxido de carbono com pequenas quantidades de nitrogênio, argônio e traços de outros gases. No entanto, há bilhões de anos, esse cenário foi muito diferente. Modelos paleoclimáticos indicam que Marte já teve uma atmosfera mais densa, capaz de reter calor e sustentar os ciclos hidrológicos complexos que vimos anteriormente. O enigma central é entender quando essa atmosfera se perdeu e quais mecanismos foram responsáveis pela sua diminuição. Assim, percebemos que uma das chaves para compreender essa transformação está no campo magnético do planeta. Medições feitas por satélites orbitais revelam que partes da crosta preservam magnetizações remanescentes, indicando que Marte já teve uma magnetosfera global semelhante à da Terra. Essa proteção, porém, desapareceu relativamente cedo. Quando o campo magnético do planeta entrou em colapso, este ficou vulnerável ao vento solar, um fluxo constante de partículas emitidas pelo Sol. Sem essa barreira natural, a atmosfera começou a escapar gradualmente para o espaço por diferentes processos, cada um contribuindo para o empobrecimento contínuo do ar marciano. A missão Maven, em órbita desde 2014, registrou episódios em que tempestades solares aumentaram drasticamente a taxa de escape, removendo camadas inteiras de íons em curtos intervalos de tempo. Outro mecanismo importante é a fotodissociação, na qual moléculas são quebradas pela radiação ultravioleta, liberando átomos leves que escapam com facilidade devido à baixa gravidade do planeta. O escape térmico também desempenha papel central na perda atmosférica. Moléculas de gases leves, aquecidas pela radiação solar, podem atingir velocidades suficientes para superar a gravidade e se dispersar para o espaço. Esse processo é lento, mas constante e, ao longo de bilhões de anos, remove uma fração significativa da atmosfera. A composição isotópica atual de Marte fornece pistas diretas sobre essa perda. Proporções elevadas de isótopos pesados, como argônio 38, em relação ao argônio 36, revelam que os átomos mais leves escaparam com mais facilidade, deixando para trás uma assinatura química típica de atmosferas desgastadas. A superfície de Marte é marcada por estruturas tão colossais que, por muito tempo, astrônomos acreditaram que suas proporções deveriam ser exageros das primeiras imagens. No entanto, quanto mais precisos se tornaram os instrumentos orbitais, mais evidente ficou que o planeta abriga a geologia mais monumental do Sistema Solar.
Entre todas essas formações, o já citado Monte Olimpo é o exemplo mais impressionante. Com seus 22,5 quilômetros de altura e cerca de 600 quilômetros de diâmetro, esse vulcão ultrapassa em muito qualquer estrutura vulcânica terrestre. Seu tamanho é tão grande que, visto da superfície marciana, o horizonte bloqueia a visão de seu topo. Sua curvatura acompanha a própria esfericidade do planeta. Não existe nada semelhante na Terra, e entender como ele se formou é um dos grandes desafios da geologia planetária. A explicação mais aceita para o gigantismo vulcânico de Marte envolve sua baixa gravidade, cerca de 38% da terrestre. Essa gravidade menor permite que colunas de magma ascendam com mais facilidade, resultando em vulcões mais altos e com encostas suaves. Além disso, a crosta marciana é espessa e rígida. Sem placas tectônicas em movimento, os pontos quentes permanecem fixos sob a superfície por milhões de anos. Na Terra, o movimento das placas impede que um único vulcão cresça indefinidamente no mesmo local. Em Marte, a crosta estática permitiu o oposto. Estruturas como o Monte Olimpo se desenvolveram de maneira contínua, verticalmente, camada após camada, formando uma colina que domina o hemisfério ocidental. A região de Tharsis, onde o Monte Olimpo e outros vulcões gigantes se concentram, é um platô elevado que pode ter sido o motor de mudanças profundas no planeta. Seu volume colossal, equivalente a dezenas de milhões de quilômetros cúbicos de material, exerceu tamanha pressão sobre o interior de Marte que provavelmente alterou a orientação de seu eixo ao longo das eras. A liberação dos gases vulcânicos, especialmente durante os estágios iniciais do planeta, podem ter influenciado a composição atmosférica, contribuindo para períodos temporários de maior aquecimento. Apesar disso, ainda há incertezas consideráveis sobre o momento exato no qual o vulcanismo se tornou inativo. Estudos recentes sugerem que algumas regiões podem ter experimentado erupções há apenas 50 mil anos, tempo insignificante em escalas geológicas, indicando que Marte ainda pode abrigar zonas de atividade residual. Outro elemento fascinante da geologia marciana é o citado Valles Marineris, um sistema de cânions com mais de 4.000 quilômetros de extensão, chegando a 7 quilômetros de profundidade em alguns trechos. Ele é tão grande que atravessa quase um quarto da circunferência do planeta. Ao contrário do Grand Canyon, que foi esculpido gradualmente pela erosão de um rio, o Valles Marineris parece resultado de processos tectônicos intensos combinados com deslizamentos, erosão e colapso estrutural. O estiramento da crosta causado pela inflação da província vulcânica de Tharsis pode ter aberto fraturas enormes que se ampliaram ao longo do tempo. A presença de camadas instáveis, possivelmente compostas por sulfatos e sedimentos antigos, amplificou esses colapsos, contribuindo para a expansão contínua do cânion. Além de vulcões e cânions, Marte possui crateras de impacto distribuídas de forma desigual. Algumas regiões exibem superfícies antigas repletas de crateras, indicando que sofreram pouca atividade geológica recente. Outras mostram áreas suavizadas por processos erosivos ou deposição de sedimentos. A cratera Hellas, por exemplo, é uma das maiores do Sistema Solar, com 2.300 quilômetros de diâmetro e mais de 7 quilômetros de profundidade. Formada por um impacto colossal, ela representa uma janela para o passado remoto do planeta, preservando camadas subterrâneas expostas por bilhões de anos. A diferença entre áreas muito crateradas e superfícies mais jovens sugere que o planeta passou por episódios de renovação localizados, possivelmente relacionados ao vulcanismo tardio ou ao movimento de gelo. O gelo, aliás, desempenha um papel central na geologia marciana. As mudanças sazonais e ciclos climáticos de longo prazo redistribuem gelo de água e gelo de dióxido de carbono, escavando vales, deformando encostas e gerando padrões poligonais característicos. Em regiões de latitude média, encostas mostram depósitos rochosos que escondem geleiras antigas sob camadas de detritos. Essas geleiras fósseis preservam vestígios da história climática do planeta, oferecendo pistas sobre períodos nos quais as condições térmicas permitiam um acúmulo significativo de gelo fora dos polos. A ausência de placas tectônicas também influenciou a formação dos túneis de lavas, grandes cavidades subterrâneas criadas por fluxos vulcânicos antigos.
Essas estruturas são especialmente importantes porque podem servir como ambientes estáveis protegidos da radiação com temperaturas mais moderadas. Embora ainda não tenhamos acesso direto a esses túneis, evidências sugerem que muitos permanecem intactos, especialmente nas proximidades do Monte Olimpo. A existência de possíveis entradas, vistas como poços circulares, indica que o subsolo marciano é mais complexo do que se imaginava. Outro tema de interesse é o debate sobre a cronologia da atividade geológica. A distribuição de crateras associada a dados mineralógicos e cartografias de alta resolução sugere períodos de renovação intermitente. Isso inclui superfícies jovens ao redor de vulcões menores e depósitos recentes associados a fluxos piroclásticos. Esses indícios levantam a possibilidade de que Marte tenha mantido calor interno por mais tempo do que modelos tradicionais previam, prolongando sua evolução geológica. Por fim, a interação entre impactos, vulcanismo e gelo moldou o planeta de forma única. Grandes impactos podem ter derretido gelo subterrâneo, gerando lagos temporários em crateras recém-formadas. A água resultante poderia ter esculpido canais depositando sedimentos e alterando quimicamente a sua superfície. Em contrapartida, o vulcanismo liberou calor suficiente para manter ambientes hidrotérmicos subterrâneos que, dependendo das condições, poderiam ter persistido por milhares ou milhões de anos. Desse modo, percebemos que a geologia de Marte é uma paisagem de extremos. Vulcões gigantescos, cânions que rivalizam com cordilheiras terrestres, crateras profundas e depósitos congelados se combinam em uma narrativa de forças intensas que atuaram com ritmos irregulares ao longo do tempo. Apesar dos avanços científicos, muitos detalhes permanecem obscuros, incluindo a verdadeira escala do vulcanismo tardio, a profundidade das cavernas de lava e o papel exato do gelo em períodos climáticos no passado. Suas pequenas luas, Phobos e Deimos, parecem simples à primeira vista, mas acumulam dúvidas que a ciência ainda não conseguiu resolver por completo. Com formas irregulares e superfícies cobertas por crateras superficiais, elas lembram asteroides do cinturão principal. Phobos mede cerca de 27 quilômetros em seu eixo maior, enquanto Deimos, mais distante e menos massiva, possui apenas 15 quilômetros. Ambos são objetos minúsculos quando comparados à Lua terrestre, mas seu comportamento orbital e suas características físicas alimentam um debate que persiste há décadas. Seriam tais objetos luas capturadas ou fragmentos produzidos por um impacto colossal que atingiu o planeta? A hipótese da captura sugere que Phobos e Deimos teriam sido atraídas para órbitas estáveis após passarem próximas ao planeta. Entretanto, esse cenário enfrenta obstáculos significativos. A captura de um asteroide geralmente exige mecanismos de dissipação de energia, como atrito atmosférico ou interações com outros corpos, fatos improváveis em Marte. Além disso, suas órbitas quase circulares e alinhadas com o equador marciano são atípicas para objetos capturados, que normalmente chegam com trajetórias inclinadas e excentricidades altas. Tal fato levou muitos pesquisadores a considerarem um cenário alternativo. Na hipótese do impacto, um corpo de grandes proporções teria colidido com Marte no passado remoto, lançando fragmentos para o espaço que posteriormente se aglomeraram e formaram Phobos e Deimos. Essa ideia é muito semelhante à origem da Lua terrestre, embora em escala muito menor. Parte dos dados espectrais das luas reforça essa possibilidade, uma vez que seus materiais não coincidem perfeitamente com asteroides comuns. Ainda assim, a questão permanece aberta. As assinaturas espectrais são pobres, as medições são limitadas e não existe consenso sobre a composição interna de seus corpos. Phobos apresenta outro mistério interessante. Ela está se aproximando lentamente do planeta, em uma taxa média de 1,8 centímetro por ano. Sua órbita decai progressivamente devido às forças de maré. Estima-se que dentro de 30 a 50 milhões de anos, Phobos será destruída, seja por impacto direto com a superfície ou por fragmentação quando atingir o limite de Roche. Se essa fragmentação ocorrer, Marte poderá temporariamente ganhar um sistema de anéis, algo que o planeta provavelmente já experimentou no passado. Esse processo não apenas revelaria informações sobre a composição estrutural de Phobos, mas também ajudaria a entender como anéis transitórios podem surgir em planetas rochosos. Deimos, por outro lado, está se afastando lentamente.
Sua órbita elevada e estável sugere pouca interação gravitacional significativa. A presença simultânea de uma lua que se aproxima e outra que se afasta torna o sistema marciano ainda mais peculiar, implicando que as duas luas evoluíram sob condições distintas, mesmo que tenham emergido de um mesmo evento inicial. Essa simetria orbital cria desafios adicionais para modelos que tentam reconstruir a história dinâmica do sistema marciano. Se as luas representam mistérios extremos, o subsolo marciano guarda enigmas ainda mais profundos. Radares de penetração detectaram extensas camadas de gelo subterrâneas cobertas por sedimentos em regiões de latitude média. Em alguns locais, essas reservas podem atingir centenas de metros de espessura, indicando que Marte já acumulou gelo em quantidades que variaram drasticamente ao longo de ciclos climáticos de milhões de anos. A ideia de que grande parte da água do planeta está presa no subsolo reforça a hipótese de que Marte tenha passado por longos períodos de redistribuição de gelo conforme seu eixo de rotação se inclinava. O Polo Sul marciano é um foco de debate intenso desde que o radar Marcis detectou reflexões brilhantes sob sua calota, interpretadas por alguns pesquisadores como possíveis lagos subglaciais. Essas áreas com reflexões intensas semelhantes às vistas em lagos sob a Antártica sugeriram a presença de água líquida aprisionada sob camadas espessas de gelo e sedimentos. Contudo, a temperatura extrema e a pressão insuficiente tornam difícil explicar como essa água se manteria líquida sem a presença de grandes quantidades de sais. Estudos alternativos apontam que concentrações específicas de minerais, como argilas e sais hidratados, poderiam reproduzir reflexões semelhantes sem a necessidade de água líquida. Assim, a interpretação permanece controversa. Além dessas camadas de gelo, formações circulares chamadas poços podem indicar entradas para cavernas subterrâneas criadas por fluxos de lava. Esses túneis, preservados devido à crosta estável de Marte, representam um dos ambientes mais promissores para abrigar condições preservadas do passado. Por serem protegidas da radiação intensa e das variações térmicas extremas, essas camadas poderiam concentrar substâncias voláteis e talvez até compostos químicos associados a processos biológicos antigos. Contudo, nenhuma sonda atual conseguiu explorá-las diretamente, tornando esse um dos maiores limites da exploração moderna. O subsolo também guarda sinais de movimentos antigos de gelo que moldaram encostas, vales e depósitos estratificados. Em muitas regiões, a topografia revela camadas alternadas de sedimentos e gelo, formadas por oscilações cíclicas na inclinação axial do planeta. Essas variações periódicas, conhecidas como ciclos de Milankovitch marcianos, alteram a distribuição de energia solar, controlando a migração do gelo ao longo de milhões de anos. Tal fato cria arquivos geológicos enterrados, capazes de registrar a história climática do planeta de forma mais completa do que qualquer estrutura superficial. Fora do contexto do gelo, há evidências de grandes reservatórios de sais hidratados e clatrados, estruturas cristalinas que aprisionam gases como dióxido de carbono. Esses materiais poderiam desempenhar papel crucial na dinâmica climática marciana, liberando gases sob condições específicas e contribuindo temporariamente para aumentos de pressão atmosférica. Embora seu volume total ainda seja desconhecido, eles representam possíveis gatilhos para mudanças climáticas sazonais ou episódicas. A combinação de luas enigmáticas e um subsolo rico em estruturas ocultas forma um conjunto de perguntas que permanece sem resposta. Deimos e Phobos desafiam modelos simples de formação. Cavernas subterrâneas sugerem ambientes protegidos que podem esconder registros intactos da história de Marte. Os depósitos de gelo profundo indicam ciclos climáticos mais complexos do que imaginávamos. Cada uma dessas peças adiciona novos elementos ao mosaico marciano, mas também abre novas possibilidades que somente futuras missões poderão esclarecer. A seguir, investigaremos o ponto mais delicado e significativo de todos: o papel desses mistérios na busca por vida, uma das questões mais desafiadoras da ciência planetária moderna. A busca por vida em Marte começou muito antes das missões modernas. Desde as primeiras observações telescópicas, o planeta despertou a suspeita de que pudesse abrigar condições favoráveis à biologia. Porém, com o avanço das sondas e rovers planetários, o foco mudou.
Em vez de procurar organismos vivos diretamente, a investigação passou a decifrar ambientes que poderiam ter sustentado a vida em algum momento de sua história. Essa busca se apoia em 3 pilares fundamentais: água, química ativa e estabilidade ambiental, todos presentes, em diferentes proporções, nos mistérios explorados neste documentário. As regiões onde depósitos sedimentares foram identificados despontam como os ambientes mais promissores. Nas crateras Gale e Jezero, estudos dos rovers revelaram minerais formados em lagos antigos, parte deles contendo argilas que se desenvolvem em águas neutras ou fracamente alcalinas. Tais condições são especialmente importantes porque ambientes muito ácidos ou muito básicos podem dificultar processos químicos essenciais para organismos simples. Mesmo assim, as camadas estratificadas observadas em Jezero mostram uma alternância de períodos úmidos e secos, o que sugere um clima instável, mas suficiente para manter a água por milhares de anos. Já no subsolo, as possibilidades são ainda mais intrigantes. Escudos de rocha e poeira podem bloquear a radiação intensa, preservando gelo, moléculas orgânicas e até microambientes aquosos. Modelos térmicos estimam que, apenas alguns metros abaixo da superfície, temperaturas se tornam mais estáveis, favorecendo a preservação de compostos que degradariam rapidamente na superfície. Além disso, atividades químicas como a radiólise da água, provocada por minerais radioativos presentes na crosta, podem liberar hidrogênio molecular, uma fonte de energia que micro-organismos terrestres utilizam em ambientes subterrâneos. A composição química de Marte também reforça essa possibilidade. Os rovers identificaram compostos orgânicos em diversas localidades, incluindo moléculas relativamente complexas preservadas em rochas com mais de 3 bilhões de anos. A presença desses compostos não implica necessariamente vida. Eles podem ter se formado a partir de processos puramente geológicos ou depositados por meteoritos ricos em carbono. Ainda assim, o fato de terem sobrevivido à radiação ultravioleta e à oxidação intensa da superfície indica que o subsolo é um local ainda mais favorável à preservação. Como citado, as salmouras sazonais detectadas em encostas marcianas levantam outra possibilidade. Embora extremamente salgadas e frias, essas misturas podem permanecer líquidas por curtos períodos, criando microambientes transitórios. Mesmo apresentando condições desafiadoras como alto teor de sais de perclorato e temperaturas críticas, tais salmouras demonstram que a água não desapareceu completamente do planeta. Elas acrescentam um elemento dinâmico à paisagem marciana. Ainda existe movimento, ainda existem ciclos e ainda existem interações químicas capazes de sustentar processos ativos. Contudo, nenhum tema na busca por vida em Marte é mais enigmático do que as detecções de metano. Os instrumentos do rover Curiosity registraram picos repentinos desse gás na atmosfera local, enquanto orbitadores não identificaram concentrações equivalentes. O desencontro entre medições permanece sem explicação. O metano pode surgir de processos geológicos, como a serpentinização ou liberação de gases aprisionados, mas a natureza episódica dessas emissões intriga os cientistas. O fato de o gás aparecer e desaparecer tão rapidamente sugere fontes pontuais de destruição eficiente, um comportamento que não se encaixa facilmente nos modelos atmosféricos atuais. A busca por vida, no entanto, enfrenta limitações tecnológicas claras. Detectar bioassinaturas exige analisar moléculas e minerais em escalas microscópicas, muitas vezes enterradas em profundidades que rovers não conseguem alcançar. Amostras colhidas pelo rover Perseverance serão enviadas à Terra em futuras missões, nas quais laboratórios avançados poderão examinar as rochas com precisão inatingível por instrumentos remotos. Até lá, muitas conclusões permanecerão provisórias, baseadas em dados indiretos e interpretações complementares. Outro desafio é evitar a contaminação das amostras. Para garantir que possíveis bioassinaturas sejam realmente marcianas, as missões seguem protocolos rígidos de proteção planetária. Esse fato limita onde as sondas podem pousar e qual a profundidade que podem escavar, especialmente em regiões consideradas potencialmente habitáveis. Assim, por precaução, alguns dos ambientes mais promissores, como áreas de gelo exposto ou zonas de salmouras, permanecem fora do alcance direto das missões robóticas atuais, seja no subsolo, nas crateras sedimentares ou nos vestígios químicos que resistem à radiação. Cada fragmento investigado acrescenta uma peça ao quebra-cabeça marciano.
E, embora não exista até agora qualquer evidência conclusiva de vida, o conjunto de dados aponta que Marte reuniu condições adequadas por longos intervalos. Em algumas épocas, o planeta tinha água estável, vulcanismo ativo, atmosfera mais densa e fontes de energia suficientes para sustentar processos biológicos simples. A questão maior não é se a vida teria surgido, mas sim por quanto tempo essas condições se mantiveram antes que o ambiente se tornasse um deserto frio e oxidante que observamos hoje. Desse modo, percebemos que Marte não é apenas um mundo vizinho, é um arquivo geológico aberto, repleto de pistas fragmentadas sobre um passado que foi radicalmente diferente do presente. Sua água antiga, sua atmosfera perdida, seus vulcões gigantescos, suas luas misteriosas e seu subsolo oculto formam um panorama complexo que ainda hoje desafia a ciência a cada nova missão. O planeta que atualmente parece desolado já sustentou rios, lagos, vulcões e ambientes subterrâneos quimicamente estáveis. Mesmo com décadas de investigações, os mistérios continuam profundos. A água existe, mas não sabemos quando desapareceu completamente. A atmosfera foi perdida, mas desconhecemos o ritmo exato do declínio. As estruturas geológicas são gigantescas, mas suas cronologias ainda são debatidas. As luas parecem familiares, mas sua origem permanece incerta. E a vida, se existiu, continua escondida em algum ponto no qual não chegamos. Marte permanece, acima de tudo, um planeta em silêncio. Um silêncio que guarda respostas para perguntas que ultrapassam sua história individual. Cada missão leva os cientistas um pouco mais perto desse passado, reconstruindo camada por camada a evolução de um mundo que compartilha com a Terra semelhanças surpreendentes e rupturas profundas. Os mistérios que ainda não resolvemos não representam falhas, mas oportunidades. Eles revelam que ainda há muito para descobrir, muito para revisitar e muito para testar. Marte continua como um retrato congelado dos mundos rochosos do nosso sistema solar. O planeta vermelho seguirá sendo investigado, mapeado e decifrado até que suas perguntas finalmente encontrem respostas ou revelem novas perguntas ainda mais intrigantes. Obrigado por assistir. Considere se tornar membro do canal e impulsionar a divulgação científica em português.